Bem-vindo ao canal Professor Og. Fala galera, iniciando mais um vídeo aqui. Eu quero agora dar início a esse canal para uma das coisas que ele foi feito, né? Que é sobre colocar aulas nesse canal, né galera? O ano letivo está se iniciando para muitas pessoas, eu ainda estou de recesso. Mas aí eu pretendo colocar muitas aulas aqui, até para me ajudar. Porque onde eu trabalho, os alunos eles costumam às vezes faltar por situações de transporte e tal. Como é interior, o governo tem que estar responsável por transporte, por às vezes tem que pegar ônibus, tem aluno que pega barco e ônibus, então é bem complicado. Então às vezes quando tem alguma falha, o ônibus quebrou, ou infelizmente a prefeitura falhou de alguma forma, aí o aluno acaba perdendo muitas aulas, né? Então, devido a isso, desde o ano passado, eu tive essa ideia de colocar minhas aulas aqui no YouTube, né? E aí, essa semana, eu tava pensando, pô, como é que eu vou fazer para colocar essas aulas? Eu tava pensando assim, não, eu vou filmar quando eu estiver em sala de aula, né, para ficar mais bacana e tal, mostrar a realidade. Algumas aulas sim, mas essa semana pesquisando um pouquinho, eu vi algumas formas de fazer em casa e acabei aprendendo algumas formas de manipular aqui no próprio celular para filmar a própria tela do celular e me colocar na imagem também. Pô, achei muito legal. Então eu tô ainda maravilhado com essas tecnologias, né, cara? Eu tô por muito tempo eu deixei isso de lado, não quero saber disso, não sei o que. Hoje em dia não, eu já quero aprender, cara. Eu estou muito feliz de estar cada dia aprendendo alguma coisa diferente e tal. Então hoje eu vou tentar colocar uma aula de uma forma que pra mim é novidade, né? O pessoal já vem usando aí há bastante tempo. Mas pra mim é novidade, tá, galera? Então, como é uma aula simples, eu trabalho geralmente com os sextos anos, então eu vou tentar fazer por aqui mesmo e tal, pelo celular e tal. Vai ficar bem simples e tal, galera. Então, não me julguem, tá? Eu tô ainda aprendendo ainda muitas situações e tal. E o canal é para isso, tá, galera? É para mim aprender essas novas tecnologias e tal e me inserir nesse meio, tá? Então vamos lá. A primeira aula de hoje, ela é sobre a história dos números, tá, galera? Vamos lá, vamos ver como é que começou essa situação de número, como o homem começou a ter aquela necessidade de contar e tal. Vamos lá para essa aula. Começando. Então, galera, iniciando, olha, esse é o nosso conteúdo, olha, a história dos números, tá? Vamos lá, a história dos números. Então, repare aí nos desenhos, tá? Que nós temos aí, eles colocam, né, Homem das Cavernas e tal, justamente quando os homens começaram a ter aquela necessidade, né, de contar seus pertences, no caso. Ele teve aquela necessidade de dizer assim, é meu. Então ele começou a ter aquela necessidade. E aí vamos lá, vamos ver como começou. Começando aqui, olha, aumentar um pouquinho pra gente, para facilitar a nossa vida. Olha, investigar a origem dos números é investigar a origem da humanidade. Há 50 mil anos, as pessoas viviam em grupos poucos numerosos, alimentavam-se da caça, da coleta e de frutos e raízes, e abrigavam-se em cavernas e grutas para proteger-se do tempo e dos inimigos. Elas não plantavam, não criavam animais, nem construíam suas casas. Então, até por isso eles colocaram aí um desenho do Homem das Cavernas, né, e tal, com um porrete na mão. Era a forma de tecnologia que ele tinha, né, galera, para tentar se defender ou caçar, né? Então, vamos lá. Continuando. Os homens dessa época viviam apenas em cavernas e grutas e não existia a ideia de números, mas eles tinham a necessidade de contar. E é fácil imaginar que, quando iam pescar, os caçadores levavam consigo pedaços de ossos ou madeiras para cada animal ou fruto capturado. O homem fazia no osso ou no pedaço de madeira um risco, tá? Então, um dos primeiros vestígios que foram encontrados quando os arqueólogos começaram a procurar determinadas situações e tal, é que eles encontravam ossos ou pedaços de madeira riscados, né? E aí, com o estudo dos anos, foi detectado que esses riscos eram para detectar quantidades, tá? Quanto eles caçavam, o que eles escolhiam e tal, e assim por diante, tá? Continuando. Com o passar dos anos, esse modo de vida foi se alterando. O homem deixou de ser apenas caçador e coletor de alimentos e passou a ser agricultor. Passou a capturar animais para tê-los como reserva de alimento e aprendeu a domesticá-los e aproveitar-se do que ofereciam. Assim foram evoluindo a agricultura e o pastoreio.
provocaram inúmeras mudanças na vida do homem, que passou a se organizar e viver em grupos, reservando alimento para atender a população que crescia, tá? Então isso que começou a acontecer, tá, galera? O homem, ele vivia, digamos que nas cavernas, né? Ou era nômade, vivia em vários locais. Mas aí, com o passar do tempo, ele foi aprendendo algumas tecnologias, né? Foi aprendendo a aprender o fogo, depois aprendeu a agricultura, e assim foi. Então, com o passar dos anos, ele teve aquela necessidade de aprender a conferir o que ele já tinha. Ele começou a ter aquela necessidade de pertencer. Ah, isso é meu, aquilo é teu. E aí como é que ele ia conferir o que era dele, quantas coisas ele tinha? Então foram vindo essas necessidades, tá, galera? Dele poder quantificar as suas coisas ou a coisa do outro, tá? O ser humano, infelizmente, ele é assim, ele tem essa necessidade de ter as coisas, né? Então, continuando. Com esse sentimento de propriedade, animais, terras e produtos dela extraídos, desenvolveu-se o comércio rudimentar e sistema de troca. Então, mais uma vez, a necessidade dele contar, né? Para ter comércio, né? Ter trocas e tal. Como é que ele ia fazer se ele não sabia a numeração? Então, foram inventados algum tipo de situações para que eles pudessem estar quantificando as coisas que ele tinha, as coisas que ele trocava, as coisas que era dele, as coisas que não era dele, e assim vai. E aí eles colocaram um desenho muito legal, né? O cara colecionando pedrinhas, né? E tal, para ele ver, quantificar, né? Quantas coisas ele tinha, né? Quantas pedrinhas ele tinha, né? Então, é possível pensar, continuando, tá? É possível pensar que para controlar o rebanho e ter certeza de que nenhuma ovelha havia fugido ou sido devorada por algum animal selvagem, os pastores usavam pedras. Cada ovelha que saía para pastar correspondia a uma pedra. O pastor colocava todas essas pedras em um saquinho. No fim do dia, à medida que as ovelhas entravam no cercado, ele ia retirando as pedras, né? Que susto levaria se, após todas as ovelhas estarem no cercado, sobrasse algumas pedras, né? Então o que isso ia acontecer? Ia significar que estava faltando alguma ovelha, né? Daí decorre a palavra cálculo, que em latim quer dizer contas com pedras, tá, galera? Então, um dos outros achados de arqueólogos foram esses. Pequenos saquinhos e tal, algumas bolsas que eles fabricavam, sei lá, com couro, sei lá. E aí dentro dessas bolsas tinha algumas pedrinhas ou algum tipo de situação, alguma semente, sei lá. Que com isso eles quantificavam, tá, galera? Então, dependendo da quantidade de rebanho que ele tinha, ou de, sei lá, qualquer outra coisa que fosse, eles iriam quantificando com pedra. Se era, passava uma ovelha, ele colocava uma pedra. Passava outra ovelha, colocava outra pedra. E assim ia. Quando ia na hora de recolher, aí ele ia retirando as pedrinhas e ia passando as ovelhas, né? Se por um acaso faltasse, entrar todas as ovelhas e ainda tivesse pedra dentro do saquinho, então significa que estava faltando alguma ovelha, né? Ou algum outro animal que ele pertencia, né? Continuando. E assim, contando objetos com outros objetos, o homem começou a construir o conceito de número. O corpo humano teve um papel importantíssimo nesse processo, pois passou-se a relacionar a ideia de contagem com os dedos da mão. 5 dedos correspondiam a 5 peixes, 5 bastões, 5 animais e assim por diante. Então, ele viu a necessidade, às vezes não tinha pedra para ele contar, né? Então, até a parte do corpo que eu posso utilizar. Tinha as próprias mãos, às vezes os próprios pés, né? Os dedos, os membros, usava os seus e dos colegas e tal para contar e assim ia, tá, galera? Só que o ser humano, aquele negócio, quanto mais ele tem, mais ele quer, né? Então, os números foram ficando, então, tendo a necessidade de encontrar números cada vez maiores, porque eles foram tendo coisas cada vez maiores, né? Então, o ser humano passou a ter necessidade de conferir cada vez mais alto ou mais alguns tipos de operações que não existiam, então eles foram inventando para fazer o seu comércio, para fazer a sua agricultura e assim vai, tá? Os sumérios possuíam 3 sistemas diferentes de contagem. Um deles na base 5, outro na base 12, outro na base 60. Então, essas histórias aqui, galera, vai falar de sumérios, vai falar de babilônios, vai falar de egípcios, vai falar de romanos. Cada sociedade foi se organizando e fazendo as suas numerações
de acordo com o seu aprendizado, cada um tinha o seu tipo, tá? Porém, eu costumo trabalhar apenas com algarismos romanos, apesar de citar vários outros tipos de linguagem, outros tipos de números que foram sendo inventados no decorrer dos anos. Eu costumo trabalhar depois apenas com os algarismos romanos, tá, galera? Então, vamos lá, continuando. Aumentar um pouquinho aqui para facilitar nossa vista. A associação entre dedos e números até hoje está presente na palavra dígito, proveniente do latim digitus, que significa dedo. Por volta de 3000 a.C., os sumérios inventaram a escrita cuneiforme, a primeira escrita que registrava os sons da língua. Nessa época, calculava-se que os sumérios também desenvolveram uma forma de registrar os números. Então, olha, 3000 a.C., olha o tempo, galera. Então, a necessidade do ser humano tem de contar, conferir, né? Vamos lá, continuando. Sistema de base 5 utilizava os dedos das mãos no processo de contagem, onde uma mão era utilizada para contar e a outra auxiliava as contagens, armazenando a quantidade dos 5 contatos, tá, galera? Então tá aí o desenhozinho, tá? A gente ter uma noção e tal. Outro tipo de sistema, ó. Sistema de base 12. Utilizava as 3 falanges dos dedos e um dos polegares para auxiliar na contagem. Apoiava-se o polegar em cada uma das falanges, sendo assim possível de contagem até 12, combinando esses dois sistemas. Temos outro de base 60. Essa nova técnica era praticada da seguinte maneira: na mão direita contavam-se as falanges de 12 em 12, armazenando cada contagem de 12 em um dos dedos na mão esquerda até completar os 5 dedos desta. Essa é uma hipótese sobre a origem do sistema sexagenal na cultura dos sumérios. Então, vocês podem ver, galera, aqui já estava um pouco avançado, né? Além de saber contar, já tinha algumas coisas como soma, tá? Como subtração, que aí foi cada vez mais ficando mais apurado, de acordo com essa necessidade, né? Então, continuando. Tudo que se pode dizer sobre o porquê da criação dessa base 60 é suposição. Então não tem como saber, né, galera? Que, pô, quanto tempo atrás, tá? Infelizmente não tem esse tipo de registro, né? Alguns estudiosos do assunto acreditam que esse sistema tenha sido usado por permitir várias divisões exatas, como metades, quartos, quintos, sextos, décimos, etc. Hoje ainda usamos a base 60 quando calculamos, por exemplo, ângulos e graus, e quando medimos o tempo, né? Como a gente sabe, né? Uma hora tem quantos minutos? 60 minutos, né? E um minuto tem 60 segundos, por isso a base 60, tá? Continuando. Sistema de numeração é um conjunto de regras e símbolos usados para representar números, tá? Que são os números que a gente tem hoje, lógico, né? Depois de muito conhecimento, foi se passando e tal. E como eu falei, cada povo foi fazendo a sua própria numeração, tá, galera? E aí, com o passar do tempo, unificou tudo e ficou conhecido como os números que a gente conhece hoje. Mas vamos lá, alguns exemplos. Sistema egípcio. Observe que, para cada unidade, tem-se um traço. Quando se forma a dezena, tem-se um arco, que indica um sistema decimal, ou seja, um sistema em que se conta de 10 em 10. Vejamos um exemplo, olha. Esse é o exemplozinho dos egípcios aí, ó. Então, 1, 2, era um sistema de traços, né? Mas aí, quando chegava no 10, aí já fazia tipo um arcozinho, né? Uma ferradura, sei lá. E aí ia de 10 em 10, ó. 10, 20, assim, até eu chegar no 100. No 100 já era um outro negócio aí, não sei nem como é o nome disso, tipo um símbolo da Nike, né? E aí, depois disso, vinha acho que é uma flor de lótus, né? Sei lá, uma flor que já valia 1000, e aí vinha 2000, 3000 e assim vinha. Esse negocinho é um dedo, né? Um dedo meio arqueado, ó, 10.000 e assim ia. Então, os egípcios inventaram a própria numeração aí. E assim vai, ó. Isso foi descoberto lá no Egito, tá? Chegou mais lá em Roma, ó. Na Europa, né? Os romanos já fizeram esse outro tipo aqui, ó. Que é esse que a gente vai trabalhar depois, tá? Nós vamos ver o sistema de numeração romano
e como eles faziam para contar, enfim, várias situações. Então a gente vai averiguar de pertinho esse sistema de numeração romana, que ele é bem interessante, que até hoje é utilizado para algumas situações. A gente vai ver isso em outra aula, tá? Então vamos lá. O sistema de numeração romano usa letras maiúsculas do alfabeto latino para atribuir valores. Os numerais romanos são utilizados para representar capítulos de livros, datas de acontecimentos históricos, séculos, nome de reis e papas. Esses símbolos e letras são esses que a gente acabou de ver aqui, tá? Então, tem situações que a gente ainda vê hoje em dia, esses algarismos aí, tá? Tem gente que tem um relógio, né? Que é através de numeração romana. Tem nome de ruas com esses algarismos, tipo aqui onde a gente mora tem a rua João Paulo II, e assim vai. Tem o nome do Papa, né? Que é, sei lá, tinha aquele Papa Bento XVI, tem esse Francisco, não sei. Tem várias situações que ainda são utilizadas, nome de ruas, né? Para utilizar esses números romanos, tá? E aí, com o tempo, foi criado o sistema indo-arábico, tá, galera? O sistema de numeração indo-arábico recebeu este nome porque surgiu entre os hindus e foi difundido pelos árabes. Esse processo não ocorreu de forma rápida até que se formasse como se conhecemos hoje. Para nós que conhecemos os dois sistemas, é fácil entender por que os indo-arábicos ou indo-arábico prevaleceu sobre o romano. Basta compará-los para sabermos qual é o menos trabalhoso e compreender ou até mesmo escrever, tá, galera? Então, assim, tinha que haver um tipo de numeração que fosse universal para todo mundo. Já pensou o cara que é comerciante chegar assim, eu tô lá na Itália e faço determinado tipo de conta, de conferência. Não, agora eu vou voltar pro Brasil e vai ser outro tipo de conta. Do Brasil eu vou para Estados Unidos, aí lá já é outro tipo. Já pensou a confusão que ia dar? Então foi necessário que pegasse um sistema que fosse mais simples e fosse universal, tá, galera? E aparentemente é esse, né, que a gente usa hoje, né? O número 1, o número 2 e assim vai. E as operações que a gente tem hoje em dia, tá? Exemplo: 1498 e MCDXCVIII. Essas letras significam esse número 1498 que a gente vai aprender na próxima aula, tá? Sistema indo-arábico. Perceba abaixo que o sistema de numeração que utilizamos também é posicional e contado de 10 em 10, ou seja, é decimal. Os conceitos de valor posicional e de número zero foram divulgados na Índia pelo matemático Al-Khwarizmi, que relatou de maneira completa esse sistema em um livro hindu do ano 1825 depois de Cristo, tá? Os números são formados por algarismos em homenagem a esse grande sábio, tá? No sistema decimal, mesmo usando 10 símbolos para identificar as quantidades, a contagem, é bem mais fácil, pois eles interagem o tempo todo, formando qualquer número que quisermos. Então os números são, né, esses que a gente conhece: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? A partir desses 10 símbolos aí, a gente pode fazer qualquer número que a gente queira, né? Assim como a gente já sabe, né? Então vamos lá. Sistema indo-arábico. Então, basta sabermos que existe casas para unidades, dezenas, centenas, milhares e assim sucessivamente, né? E o que os números são formados de acordo com essas posições, tá? Então vamos lá. Só para terminar aqui rapidinho. Então tem a casa das centenas, das dezenas e das unidades. Aqui do caso foi representado pelo número 528. Então o 5 representa a casa das centenas, né, que é o 500. A casa das dezenas representada pelo 2, ou seja, 20. E a casa das unidades pelo 8, né? Então 528. Então essas são as nossas referências aí, tá, galera? Quem quiser pegar aí para estudar, tá? E a nossa aula vai ficando por aqui, tá, galera? Eu espero que vocês tenham compreendido. Então, como eu falei para vocês, eu tô aprendendo ainda a utilizar essa tecnologia. Eu tô achando muito massa, eu tô amarradão, tá, galera? E eu pretendo colocar várias outras aulas aqui para vocês, tá? Muito obrigado e até a próxima aula. Então, galera, eu gostaria de agradecer, tá, pela compreensão de vocês,
tempo que vocês estão dando pra mim aí e tal. E dizer que eu pretendo colocar várias aulas aqui no canal, tá, galera? Eu pretendo preencher esse ano com bastante aulas e tal. E usar esse canal para minhas atividades de trabalho, que os alunos possam aprender bacana por aqui também. Para me ajudar na sala de aula e que os alunos possam estar na casa deles e tal. Ah, eu vou assistir a aula do professor Og e tal. Ano passado eu coloquei a revisão da prova, da recuperação final. E pô, foi muito legal. Os alunos faziam a prova, tá muito fácil, tava tudo lá no canal do professor Og e tal. Então eu fiquei muito amarrado com isso. Eu tô realmente, é uma tecnologia que eu tô aprendendo a usar e tal. E tô ficando bem amarrado com isso. Então, quem puder me ajudar lá, tá, galera? Dá o like lá, se inscreve no canal e tal, compartilha, comenta com os amigos, manda pros amigos lá, sei lá, comenta lá, professor, poxa, você pode usar tal coisa e tal, pô, pode mandar e tal, que eu tô aqui para aprender, tá, galera? Então, eu agradeço, como sempre, e muito obrigado, e até o próximo vídeo, galera. Valeu!